Seja muito bem-vindo ao programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB lança campanha nacional sobre a importância da presença do advogado em todas as situações. Ordem e TSE firmam acordo para aperfeiçoar a implantação do PJE na Justiça Eleitoral. Conselho Pleno manifesta apoio a PECs que tratam do voto aberto e da perda de mandato parlamentar. OAB discute medidas que regulamentem a defesa dos contribuintes no âmbito fiscal. E ainda, Cartilha Virtual detalha os pontos principais do projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. Você confere tudo isso e muito mais aqui, agora, no programa OAB Nacional. A advocacia é considerada uma das atividades essenciais para a administração da justiça. Daí a importância da presença de um advogado em todas as situações, pois é ele que detém a capacidade de postular os interesses das pessoas em juízo ou fora dele e também prestar assessoria e consultoria. Isso sem falar no papel do advogado negociador, aquele capaz de solucionar conflitos de uma forma mais célere, antes mesmo de se formar um litígio. Pensando nisso, o Conselho Federal da OAB lançou uma campanha nacional para conscientizar os cidadãos sobre a importância do profissional de advocacia. A campanha lançada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é iniciativa da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas. O intuito é informar os cidadãos brasileiros da importância da presença do advogado em todas as situações. É uma campanha que será lançada pelo Conselho Federal por iniciativa da Comissão de Prerrogativas e da Procuradoria Nacional de Prerrogativas, cartazes que iremos disponibilizar em todo o Brasil, no seguinte sentido: a sua liberdade, os seus direitos e os seus bens necessitam de defesa com qualidade. Consulte sempre um advogado. Então essa é uma importante campanha que o Conselho Federal lança para todo o Brasil no sentido de demonstrar a indispensabilidade do advogado, de demonstrar que se trata de uma recomendação, de uma orientação a todos os cidadãos do Brasil no sentido da necessidade do advogado. O projeto foi incentivado pela realidade vivida pelos advogados trabalhistas, considerados dispensáveis na Justiça do Trabalho. Frente à situação que nós enfrentamos, principalmente no que diz respeito à Justiça do Trabalho, onde não há necessidade da constituição do advogado, e aos juizados especiais, onde há um certo incentivo, às vezes, da própria instituição, para que o cidadão entre em juízos sem estar devidamente assessorado por um profissional, chegando à situação absurda de haver juizados no país que, seja diretamente no balcão ou na página da internet, disponibilizam minutas de petições, né? Nós avaliamos, tanto a Procuradoria como a Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, que era necessária uma atuação do Conselho Federal no sentido de levar ao cidadão esta mensagem da importância da constituição do advogado em todas as situações. A campanha faz parte de um plano mais amplo de valorização da advocacia. Um encontro com todos os presidentes das comissões de prerrogativas das seccionais brasileiras será realizado em outubro para discutir os problemas enfrentados pelos advogados. Essa reunião ela objetivará uma ampla discussão a respeito dos problemas que cada seccional tem no tocante às prerrogativas profissionais. A gente vai dar oportunidade para todos os presidentes locais, procuradores regionais de prerrogativas, exporem os problemas específicos e, com base nisso, nós vamos pautar as atividades da comissão, dentre as quais a nossa campanha nacional, nossa ampla campanha nacional de prerrogativas. Esse encontro ele objetiva isso. Primeiro, além de ouvir e pautar as ações da comissão nos problemas locais. Segundo,
começar a gestar junto com os presidentes seccionais e presidentes das comissões a formatação da nossa campanha nacional, que será a partir do ano que vem. E terceiro, tentar pré-agendar ou agendar as nossas caravanas nos estados. Esse seria um evento específico de cada estado. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral assinaram um acordo de cooperação técnica. O acordo determina a criação de um grupo de trabalho para homologar as funcionalidades do processo judicial eletrônico. O acordo firmado entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral visa a colaboração mútua e a troca de informações e ações relacionadas à implantação do processo judicial eletrônico no país. Os presidentes da OAB, Marcos Vinícius Furtado, e do TSE, ministra Carmen Lúcia, assinaram o convênio. O diálogo entre a Ordem e o Tribunal foi elogiado. Um convênio que dá concretude a um diálogo institucional de alto nível que o Tribunal Superior Eleitoral e a OAB vem travando para que o processo judicial eletrônico seja inclusivo, para que a implantação no âmbito do tribunal não seja feita de forma assodada, mas que seja feita dialogando, ouvindo a advocacia, portanto, ouvindo aquele que é responsável por trazer o cidadão à justiça. A ministra presidente do TSE, Carmen Lúcia, sempre esteve aberta de forma fraternal, gentil, às sugestões e às reivindicações da advocacia brasileira. E este ato simboliza dar concretude e expressa esta parceria entre a OAB e o TSE para melhorar a distribuição da justiça em nosso país. Durante o encontro, a ministra destacou a importância do convênio, que, segundo ela, dará sequência à implantação do PJE. Carmen Lúcia disse ainda que até a capacitação dos advogados e a multiplicação do conhecimento, tudo será feito com calma para garantir a segurança e a confiança do processo. O acordo entre a OAB e TSE tem validade de 1 ano e possui alguns objetivos específicos, como explica o presidente da Ordem. O convênio ele tem alguns objetivos. Um deles é o acesso do Tribunal Superior Eleitoral ao cadastro dos advogados para que somente possam peticionar na Justiça aqueles que estejam regularmente cadastrados como advogados. Em segundo lugar, um diálogo de capacitação e de acesso dos advogados ao funcionamento do processo judicial eletrônico. E em terceiro lugar, a participação da Ordem na elaboração da resolução que vai disciplinar o processo judicial eletrônico. Portanto, é um convênio que vem em favor do cidadão, porque traz a voz daquele que tem acesso à justiça, aquele que necessita do funcionamento do PJE com qualidade, para que a jurisdição seja exercida com celeridade, assegurando o devido processo legal. Um grupo de trabalho com 5 advogados indicados pelo Conselho será criado para homologar as funcionalidades que serão utilizadas por eles nos módulos do PJE. Além disso, está prevista a capacitação dos profissionais e a divulgação do sistema pela OAB. E a seguir, depois do intervalo, Conselho Pleno manifesta apoio a PECs que tratam do voto aberto e da perda de mandato parlamentar. O programa OAB Nacional volta em instantes. Os conselheiros federais da OAB decidiram por unanimidade manifestar o apoio da entidade à proposta de emenda à Constituição que trata do voto aberto em casos de perda de mandato. Também ficou definido o apoio à PEC que torna automática a perda de mandato parlamentar mediante condenação criminal transitada em julgado. O apoio da Ordem dos Advogados do Brasil às 2 propostas de emenda à Constituição foi discutido durante sessão plenária da entidade. A primeira delas, a PEC 196 de 2012, altera o artigo 55 da Constituição e estabelece votação aberta para casos de perda de mandato. Já a PEC 18 de 2013 torna automática a perda de mandato parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a administração pública. Obviamente, no caso de trânsito em julgado de sentença, ou seja, aquela hipótese em que a perda dos direitos políticos ela já existe e, portanto, para evitar situações que você tenha um presidiário parlamentar
a alternativa seria a PEC 18, que já foi aprovada na CCJ do Senado. A ordem vem se manifestando, eu venho manifestando favoravelmente essas duas medidas diante da iminência e da urgência que o caso vem requerendo, mas obviamente que trago ao plenário do Conselho Federal para que o plenário anuncie qual a sua posição que passaremos a adotar. Em seu voto, o relator sugeriu que a ordem fosse favorável às propostas e justificou sua opinião, afirmando que as pautas colaboram para o amadurecimento da democracia. A forma de votação dos representantes se divide em duas visões. Há os que comparam o secretismo assegurado ao direito de sufrágio do cidadão, quando a escolha do seu representante, ou seja, o voto secreto seria uma forma de proteger o parlamentar, e há aqueles que acreditam que o cidadão tem direito inexpropriável e inalienável em conhecer a atuação do seu representante. Com todo respeito ao pensamento dos que defendem a primeira tese, dela discordo e acredito ser plenamente dispensável no regime democrático, como atualmente vive em nosso país, principalmente se considerarmos as recentes manifestações populares havidas em todos os rincões da nação, as quais demonstram rápido amadurecimento da população frente à atuação política de seus representantes. Nesses tempos, nos atuais, o povo brasileiro clama por uma democratização de poder ainda maior do que aquela expressada em 88, lutando por uma participação cada vez maior nos destinos da República. Não é à toa que uma reforma política que seja tímida, como desejado pela maioria dos parlamentares, não vingará. Ou radical, como pretendida pela sociedade, encontra-se em fase de gestação no Congresso Nacional, tendo inclusive a nossa ordem como pilar dessa revolução representativa democrática. O caso do deputado Natan Donadon, condenado pelo Supremo Tribunal Federal pelos crimes de formação de quadrilha e peculato e que teve o mandato mantido após votação na Câmara dos Deputados, foi citado pelo relator. Segundo ele, o fato gerou uma crise no parlamento brasileiro. Em virtude da esdrúxula proteção do voto secreto, debatido no tópico anterior, a sociedade não teve o direito de reconhecer os 172 representantes que optaram por manter o mandato do deputado, e ainda os que preferiram se ausentar motivadamente, a fim de que não se conseguisse o score de maioria absoluta, equivalente a 257 votos para a decretação da respectiva cassação. E assim, criou-se mais uma crise ético-política envolvendo parlamento, Suprema Corte e opinião pública, a qual se perguntava como o deputado que estava cumprindo pena em regime fechado poderia continuar exercendo seu mandato parlamentar. Houve divergência quanto à posição da OAB. Não compartilho da teoria de que voto aberto é necessariamente democracia. O júri, o tribunal de júri existe e é secreto exatamente para que possa aquele que vai votar resistir àquele que é apontado como criminoso quando poderoso. A divergência que aqui se faz, a reflexão que se faz, é apenas na expressão, na fundamentação nova, de que todos os votos secretos do parlamento são antidemocráticos. Não é verdade. Mesmo naquele caso aqui que nós discutimos, o parlamento em voto secreto evitou a cassação de Márcio Moreira Alves durante a ditadura militar, e só conseguiu porque foi voto secreto. Em voto secreto, cassou-se o senador Esteva, e só conseguiu porque foi voto secreto. Quebraram lá o sigilo depois de Luiz Herano, que fez cair Antônio Carlos Magalhães e fez cair o Arruda. Então, o voto secreto necessariamente pode servir de proteção. E qual é a discussão que eu ponho? Quando a atividade for típica do parlamento, votação de leis, tem que ser voto aberto. Mas quando for de controle da atividade de outro poder, esse tem que ser secreto para que possa resistir, senão nós vamos ter uma ditadura do executivo no Brasil, cada vez mais forte. Se nós não tivermos voto secreto para rejeitar a nomeação de agências reguladoras, nunca vai ter rejeição, já tivemos rejeição nesse mandato. Se nós não tivermos voto secreto para discussão de ministro do Supremo, jamais vai ter rejeição. É possível, não vai ter mais derrubada de veto. A negociata vai ser a melhor forma de imposição, ou pela força ou pela negociação. Discussão e derrubada eventual de veto presidencial em votação aberta mais fragiliza o Congresso, que já é frágil por suas próprias ações, inclusive, do que o fortalece. Porque é evidente que o jogo de interesses e a negociata vai imperar. De modo que eu acho que, nesse particular, nós não devemos, se nos manifestarmos, contra essa proposta.
ou no mínimo nos abstermos dela, porque eu, por exemplo, entendo que essa votação deve permanecer secreta, como disse César Brito. Isso é da essência da democracia, isso é da essência da garantia da democracia. Estamos criando uma ficção, uma figura de que toda votação aberta seja decorrente da democracia, quando ao contrário, há aí um desprestígio mesmo, eu acho, a autonomia, a segurança que deve ter o parlamentar quando do exercício do voto. Mesmo com as opiniões contrárias, a grande maioria seguiu o voto do relator, determinando o apoio da OAB às duas PECs. O senador Álvaro Dias, autor da proposta 196, participou da sessão. Segundo ele, a PEC tem condições de ser promulgada até o final de setembro. Mais do que nunca agora, a OAB há de cumprir também um papel essencial no momento em que os novos tempos estão exigindo mudanças transcendentais no país. Hoje nós abordamos uma questão que já deveria estar vencida na agenda do Parlamento brasileiro. Voto aberto para efeito de cassação de mandato parlamentar. Essa proposta que está sendo agora discutida foi apresentada em 2007, exatamente no turbilhão de uma crise ética que se abatia sobre o Senado Federal. Ao final do ano passado, depois de muita insistência, ela foi aprovada no Senado Federal e ficou dormindo nas gavetas da Câmara até que a população brasileira fosse para as ruas e confirmasse a afirmação e conceito de Ulisses Guimarães, de que só o povo nas ruas mete medo nos políticos. A partir da mobilização popular nas ruas do Brasil, onde especialmente a juventude procurou escrever um manifesto de protesto diante de tantas mazelas e da crescente indignação popular, o Congresso Nacional passou a retirar das gavetas algumas propostas que se encontravam há tanto tempo nelas. E uma delas foi esta do voto aberto. O presidente da Ordem explicou o motivo da OAB ser favorável às duas propostas de emenda à Constituição. Numa democracia não há espaço para o segredo e que os representantes do povo devem prestar contas à população sobre seus votos, sobre suas deliberações, até mesmo para que haja o controle qualitativo da representação política brasileira. Um dos graves problemas do nosso país atualmente é a crise do sistema representativo brasileiro. Esta crise decorre de um distanciamento verificado entre as aspirações da sociedade e as deliberações políticas, por vezes provocada pelo fato do voto ocorrer de modo secreto, principalmente no que se refere às cassações de mandato. Nós vamos fazer uma breve pausa para o intervalo, mas no próximo bloco você confere: Conselho Federal cria a Comissão Nacional de Direitos Sociais no âmbito da entidade. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Foi criada no âmbito da OAB a Comissão Nacional de Direitos Sociais. A comissão tem por objetivo propor, debater e estimular meios e instrumentos de efetivação dos direitos sociais. Direitos esses que, embora declarados em leis, na maioria das vezes não são efetivados na prática. Saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Todos esses são direitos sociais e eles estão previstos no artigo 6º da Constituição Federal. Mas como transformar a lei em realidade? A Comissão Nacional de Direitos Sociais da OAB quer justamente isso: propor, debater e estimular formas de efetivar os direitos sociais em prol da defesa do Estado Democrático de Direito e, consequentemente, do cidadão. O que nós estamos produzindo, nós queremos que vire um benefício para a sociedade. Nós não queremos ficar pautados em burocracias da OAB. Tanto que nós
designamos como presidente, nas nossas metas de trabalho, que faremos audiências públicas. Nós queremos sair de gabinetes, de pareceres, de aprovação de pareceres, para algo mais intenso, algo que tenha mais potencialidade, que chame a população para vir debater conosco. Nós não somos detentores de verdade nenhuma, nós queremos ouvir a verdade de todos têm suas verdades. Então, para que se produza algo plural, algo coletivo e algo que possa ter uma eficiência para a comunidade, tem que chamar a comunidade para que ela venha debater. De acordo com o presidente recém-possado, os novos membros da Comissão Nacional de Direitos Sociais estão empenhados em discutir os mais diversos assuntos. A comissão vinha, historicamente, dando uma dedicação muito forte, muito ampla ao direito do trabalho. Claro que continuará tendo um destaque bem especial na comissão, até porque o trabalho gera daí todo um foco de direitos e obrigações em geral. Mas não queremos ficar limitado ao direito do trabalho. Nós queremos discutir a educação, não pela ótica curricular, mas como um direito ao qual a população deve ter acesso. Como que ela vai ter acesso a esse direito, as condições desse acesso. Então, queremos discutir com a UNE a formação financeira, a criação de recursos que cheguem à educação. Já existem projetos com relação aos royalties do pré-sal, mas queremos também alguma parte significativa do orçamento e que fique impositiva dirigida à educação. A área de saúde também, sob a perspectiva social, como um direito de todo cidadão e um dever do Estado. Queremos discutir o direito à cidade, que está sendo muito debatido hoje, o direito que o cidadão perdeu de ter as cidades como sua comunidade, como seu bairro. As cidades eram um bairro, na verdade. Então perdemos essa relação com as nossas cidades. As cidades hoje são ocupadas por carros, por vendedores. Os espaços públicos foram privatizados. Então queremos rediscutir esse ambiente. Há um plano nacional de ocupação das cidades que queremos discutir, é necessário discutir. E também o direito à tutela dos serviços públicos, que hoje isso é fundamental para o cidadão. Os membros da comissão mal tomaram posse e já se pronunciaram contra um projeto de lei em tramitação no Congresso relativo à terceirização do trabalho. A Comissão Nacional de Direitos Sociais se posicionou contrária à aprovação de um projeto de lei específico do deputado Sandro Mabel, o 4.330, projeto de lei 4.330, que terceiriza o trabalho humano de uma forma indiscriminada, absoluta quase. Esse projeto, na nossa visão, ele é prejudicial aos direitos sociais. E por compreender que ele é prejudicial aos direitos sociais, nós levamos um documento ao Congresso Nacional, à comissão, não o plenário da OAB, a comissão levou um documento ao Parlamento Nacional indicando pela rejeição do projeto. Segundo o presidente Nilton Correia, já estão programados para este ano 2 grandes eventos promovidos pela Comissão Nacional de Direitos Sociais. A Constituição faz aniversário agora em outubro, né, os 25 anos da Constituição, e a CLT faz 70 anos. Então nós estamos no momento de comemorações. Vamos fazer eventos para ambos. É grande a expectativa do advogado à frente da comissão. A proteção do cidadão, a proteção social do cidadão, ela é uma exigência da Constituição. Não pode ninguém estar desprotegido. A proteção normativa, ela te leva a caminhos como ter seguridade social, ter assistência médica, ter educação, e daqui saem vários pontos, vários dutos que ligam o cidadão aos direitos da sociedade.
Eu formei na UDF, iniciei na área criminal. Muito interessante, que a área criminal, que eu fiquei muito pouco tempo, não cheguei a 1 ano, e vi que não era minha praia, né? E passei para o civil, área civil, e aí sim, aí eu me identifiquei mais com a área civil. E o direito do consumidor veio bem depois, já com a eficácia e o Código de Defesa do Consumidor. Eu comecei então a estudar a área, a estudar o código, a buscar, porque nós não tínhamos ainda, tínhamos a legislação, mas não tínhamos as decisões, o entendimento, a jurisprudência, nós ainda não tínhamos. Então eu ajudei a construir essa jurisprudência. Atualmente eu sou conselheira seccional aqui da UAB do Distrito Federal, presido também a Comissão de Direito do Consumidor da UAB e sou conselheira no Fundo de Defesa do Consumidor do PROCON do Distrito Federal. Tem alguns casos que me marcaram, mas tem um especial porque envolveu a minha nora e a minha neta. Ela era dependente de um plano de saúde, engravidou e a minha neta, muito apressada, quis nascer antes do tempo. Efetivamente nasceu antes do tempo, nasceu com 34 semanas. E o plano se negou a fazer a cobertura, alegando a carência. Disse que ela não estava na carência e que, portanto, eles não podiam autorizar o parto, a UTI. E aí foi uma correria, porque eu estava no hospital acompanhando minha primeira neta e tive que sair às pressas para o escritório para entrar com o procedimento judicial e pedir a liminar na justiça. Graças a Deus a juíza foi sensível no momento, concedeu a liminar e eu retornei ao hospital com a liminar, ela fez o parto, minha neta ainda ficou internada na UTI, claro, era prematura, e nós conseguimos. Mas foi assim muito marcante, eu jamais vou esquecer, porque uniu-se o emocional. Eu estava envolvida emocionalmente, eu estava advogando em causa própria praticamente, não é? E preocupada porque era um parto de risco, preocupada com elas no hospital e também em conseguir o provimento jurisdicional. A liminar foi favorável, a sentença foi contrária, inexplicavelmente foi contrária. O Tribunal de Justiça reformou a sentença, o plano recorreu ao STJ e o STJ confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça. Você vai ver, depois do intervalo, OAB discute medidas que regulamentem a defesa dos contribuintes no âmbito fiscal. E veja também, Cartilha Virtual detalha os pontos principais do projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. A sede da OAB foi palco de um ato em apoio ao projeto de lei do Senado que estabelece normas gerais sobre o processo administrativo fiscal no âmbito das administrações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A ordem defende que, enquanto não houver uma reforma tributária no país, é preciso medidas que regulamentem a defesa dos contribuintes. A ideia do ato realizado no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi apresentar o projeto de lei do Senado 222 de 2013 e discutir estratégias para o aperfeiçoamento e também para sua aprovação no Congresso Nacional. O PLS estabelece normas gerais sobre o processo administrativo fiscal no âmbito das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Um ato em defesa da existência no Brasil de uma lei que regulamente o processo administrativo fiscal, ou seja, a necessidade de que o cidadão que paga os seus tributos tenha o direito de defesa assegurado, o devido processo legal, que ele possa reclamar em uma instância independente por eventuais abusos contra ele cometidos.
Portanto, a OAB entende que o projeto de lei necessita ser aperfeiçoado, precisa ser amplamente debatido, mas a ideia de um processo administrativo fiscal único em todo o país é algo favorável à instituição do Estado Democrático de Direito e à efetivação do sistema constitucional tributário no Brasil. O processo administrativo fiscal federal é um processo que está profundamente amadurecido, testado e provado, profundamente ordenado. O CAF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é uma das estruturas mais modernas hoje no âmbito do contencioso nacional. Ele foi reestruturado organizacionalmente através da fusão dos 3 conselhos e posteriormente ele foi modernizado através da implantação do processo digital. Hoje ele é 100% informatizado. Os processos fiscais federais eles já nascem digitais e tramitam pela primeira e segunda instância na forma digital e os seus acordos também são remetidos em forma digital para execução nas unidades de ponta da Receita Federal. Um parecer jurídico foi emitido pela Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem, afirmando a constitucionalidade do PLS. Além disso, a comissão apresentou 4 pontos para que fossem debatidos e incluídos no texto do projeto. Previsão da sustentação oral de 15 minutos. Publicação das pautas e das decisões, incluindo o nome e o registro do advogado. Limitação de 3 anos, renovável por mais 3 anos do mandato dos membros dos conselhos. E possibilidade da sociedade civil indicar representantes dos conselhos ou participar da banca que escolhe os conselheiros. Após uma apresentação minuciosa sobre todos os pontos do PLS, o presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ressaltou os efeitos advindos com a implantação da lei, que beneficiará, caso aprovada, contribuintes, operadores do direito e a própria administração tributária nacional. Ele vem para uniformizar o contencioso nacional no âmbito dos estados e de municípios. Explicitando os meios de defesa, uniformizando o prazo, garantindo os princípios da transparência, da legitimidade e da paridade na segunda instância. Os efeitos da lei seria nós termos um contencioso federal mais eficiente e suprimindo a morosidade, que hoje é característica dele, e produzindo decisões de alta qualidade técnica e jurídica. A importância do apoio da OAB ao PLS 222 também foi destacada. No universo do contencioso, os operadores do direito, eles que realizam a defesa da fazenda e a defesa dos contribuintes. E a OAB é a casa dos advogados. Então, o aval da OAB, a concordância e o apoio da OAB é fundamental para a aprovação do projeto. Seria quase impensável se aprovar um projeto desse porte no Congresso Nacional sem o apoio da OAB ou com o não aprovo da OAB. Os próximos passos para contribuir com a celeridade da aprovação do projeto de lei já foram definidos. A Ordem dos Advogados do Brasil irá debater internamente o projeto, apresentar aperfeiçoamentos, discutir em seu plenário, trazer emendas e também irá lutar para que o projeto tenha uma tramitação célere e faça com que tão logo o cidadão brasileiro possua esse direito de defesa assegurado em matéria tributária por uma lei geral que unifique, principalmente nas principais cidades do Brasil, nas capitais e nos estados, como na União, um procedimento de defesa do processo administrativo fiscal que seja uniforme em todo o Brasil. Encontra-se disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil uma cartilha detalhada com os pontos principais do projeto de iniciativa popular Eleições Limpas. Os interessados em aderir à campanha promovida pela OAB
em parceria com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e demais entidades da sociedade civil, podem acessar o material. Através da cartilha eletrônica disponibilizada no site eleiçõeslimpas.org.br, os cidadãos têm acesso a todas as informações sobre a campanha Eleições Limpas, deflagrada pela Ordem dos Advogados do Brasil, juntamente com o Movimento de Combate à Corrupção e outras entidades da sociedade civil. A campanha em prol das eleições mais democráticas e transparentes traz mudanças significativas no processo eleitoral brasileiro. Na cartilha, é possível encontrar os principais pontos defendidos no projeto de iniciativa popular. Entre eles estão a proibição de doação por empresas a partidos políticos e a candidatos, a criminalização do Caixa 2 em campanhas eleitorais, a defesa de maiores métodos de transparência na movimentação do dinheiro utilizado nos pleitos eleitorais, maior fiscalização e controle social das eleições, a redução no número de candidatos e democratização dos partidos. A primeira intenção da Ordem é esclarecer a sociedade de uma forma plena e total do que significa efetivamente o projeto Eleições Limpas, que é lançado através de uma lei de iniciativa popular. Então, a partir da cartilha que está aqui e que nós temos ela por forma eletrônica, através do nosso site, através do site do próprio movimento Eleições Limpas, que é www.eleiçõeslimpas.org.br, qualquer cidadão brasileiro hoje pode acessar a este site, visualizar exatamente qual é a proposta que é objeto deste projeto de lei de iniciativa popular, conhecer o projeto na sua integralidade e, de alguma forma, também opinar sobre os pontos que estão postos ali, ou seja, nós temos uma interação hoje com a sociedade a partir do site e, fundamentalmente, principalmente, o cidadão poderá apor a sua assinatura eletrônica ao projeto. O passo a passo para a assinatura do projeto também está na cartilha. Para ser aprovado no Congresso Nacional, o PL necessita de 1.600.000 assinaturas. A assinatura pode ser eletrônica, como o cidadão pode imprimir e assinar o formulário de apoio à lei de iniciativa popular. O que isto visa é justamente a coleta de 1.600.000 assinaturas de apoio ao projeto de lei de eleições limpas, esse projeto de lei tão importante que visa esta reforma política que o país tanto quer. E é isto hoje que a Ordem tem feito. Todas as nossas seccionais do país hoje têm desenvolvido também atos públicos nesse sentido e na busca da coleta das assinaturas necessárias à aprovação do projeto, que nós esperamos que o Senado Federal seja sensível, que o Congresso Nacional seja sensível e aprove. Os eleitores também podem participar dando sugestões e opiniões sobre as propostas apresentadas através de um canal de comunicação online. Qualquer pessoa pode escrever para o e-mail mccenacional@gmail.com. A partir do portal, nós temos, como disse, uma interação entre o cidadão e entre o movimento Eleições Limpas. Nós queremos, sim, sugestões, críticas, ideias de toda a sociedade, mas, acima de tudo, a Ordem dos Advogados, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e outras entidades da sociedade civil se uniram em torno deste projeto, e as entidades são exatamente aquelas entidades que patrocinaram a lei da ficha limpa, uma lei também por iniciativa popular. Todas elas estão unidas em torno deste projeto, procurando, de alguma forma, oferecer à sociedade e à cidadania um início de uma grande reforma política para o país. Nós entendemos que esta reforma política deva valer já para as próximas eleições, mas para isso nós precisamos sim do cidadão e de toda a sociedade interagindo e, acima de tudo, encampando um projeto tão importante quanto este, que representa, sim, nós não temos dúvida, o anseio de todo cidadão brasileiro. O movimento espera que o projeto de lei de iniciativa popular seja aprovado com urgência, já valendo para as eleições do próximo ano. A Ordem dos Advogados, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e as outras entidades que estão conosco neste projeto estão certos no sentido de buscar, sim, efetivamente, hoje uma aprovação deste projeto no Congresso Nacional e, acima de tudo, a aprovação popular do que significam as ideias que estão postas aqui para esta reforma política. Hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais um programa OAB Nacional. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.